Olá, galera! Sou a professora Cristiane, professora de literatura. Hoje a aula é rock and roll. Vamos falar do cara mais louco do Renascimento, mais rock and roll da Renascença. Ninguém sabe disso, mas é Luiz de Camões. Vocês sabem que, além de outras universidades, a Unicamp pediu alguns sonetos, se não foram poucos. E assim, antes de qualquer coisa, nessa aula a gente vai falar de alguns sonetos para ter uma ideia muito geral, mas lembrando, pessoal, que não se resume poema. A gente tenta fazer um roteiro para você tentar se aproximar de uma maneira muito mais fácil dos sonetos do Camões. Mas não dá para a gente resumir passo por passo, porque são muitos sonetos, seria impossível. Beleza? Pois bem, pessoal, o Camões, sim, foi um homem muito doido do Renascimento, um grande sonetista, não é à toa que sempre é muito lembrado o seu soneto, a sua forma fixa, soneto. É o cara, assim, que escreveu os Lusíadas, em 1572. Gente, olha, o português, lá em Portugal, óbvio, se o cara quer ser escritor, é o inferno. Por quê? Porque todo mundo em Portugal tem essa sombra. Camões foi um grande escritor da língua portuguesa. Então, parece que quem quer ser escritor lá no Portugal não consegue. Por quê? Porque houve Camões, já era gato, não dá. Pois bem, além de ser muito louco, porque a gente vai ver que ele era muito doido mesmo, o Camões foi um homem que foi criado nas letras clássicas, lendo os grandes clássicos, como lendo Homero, lendo Sófocles, lendo Petrarca, lendo Virgílio, é aquela maravilha toda de mitologia grega, formas fixas. Forma fixa o que é? É você resumir o que você quer dizer em 7 sílabas ou 5 sílabas. Você tem que respeitar uma forma. Isso vai ser típica desse momento chamado Renascimento. O Renascimento em que está inserido Camões é uma época, é um estilo, uma época cultural em que os intelectuais, os artistas, eles vão fazer renascer a cultura greco-romana. Por que, professora? Por quê? Porque a Europa do século V ao século XV foi assolada pela escuridão da Idade Média. A luz da razão foi obnulada pela fé. Então os escritores e os intelectuais quiseram que a luz retornasse. E como que a luz retornaria? Trazendo à tona os grandes clássicos, os grandes poetas, os grandes escultores. Então não é à toa lá que, por exemplo, o Michelangelo, o Da Vinci, são sim artistas que vão também incorporar essa perfeição, essa harmonia, essa simetria dos elementos, porque para o renascentista a beleza estava ligado ao bem. Quanto mais equilibrado justamente é a beleza, mais boas energias, mais boa moral, mais bons valores iria propagar. Pois bem, esse é o momento em que está vivendo Camões. O Camões, como homem da sua época, ele sim vai ser letrado, Ele vai ser criado intelectualmente num ambiente muito propício à criação. E mais do que isso, ele vai crescer lendo o que há de melhor, em latim, por exemplo. Então, o Camões, sim, era um intelectual, mas ao mesmo tempo ele era muito arruaceiro, adorava uma briga, adorava uma dama da corte casada, ele era assim, muito arruaceiro mesmo, ruivo, bonito, então ele tinha como se exibir. Só que numa dessas, pessoal, o cara foi meio que convidado a se retirar lá de Portugal por causa de má reputação. O maior poeta da língua portuguesa, o grande cara da língua portuguesa, foi também essa figura um pouco polêmica. Além do mais, quando ele viaja, ele vai para Celta, perde um olho, volta, depois vai fazer a rota do Vasco da Gama, e é o tema dos Lusíadas, tá? Ele, aqui, pessoal, ele vai ser responsável pela cristalização do português. Não entendi, professora? Vamos lá. Até século XVII, século XVI, não havia imprensa. Então, cada pedacinho de Portugal falava um dialeto do português.
Quando vem a imprensa, as pessoas passam a ler um português e vai prevalecer o português mais importante. Como que vai ser dominante esse português? De um livro que faça sucesso. E no caso aqui da história de Portugal, o livro que meio que cristalizou o português foi Os Lusíadas, do Luís de Camões. E vale lembrar, pessoal, que essa obra é uma obra importantíssima que conta a história de Portugal, conta a história de Vasco da Gama, que em 1498 ele descobre a rota para as Índias. Então, o Camões é o cara. Apesar de louco, o cara cristalizou o português, o português da elite. Além do mais, ele conta a história de Portugal. Só um pequeno adendo, fofoquinha literária. Diz a lenda que, voltando das Índias, o Camões, ele estava com o seu manuscrito dos Lusíadas lá, bonitinho, em papel, para publicar futuramente. Foram 17 anos escrevendo esse texto. Voltando para Portugal, está ele no barco com a sua companheira e o manuscrito. Pois lá há um naufrágio e o Camões tem que decidir ou a sua companheira asiática ou os Lusíadas. Ele escolheu um ou outro. Vocês sabem, se hoje a gente fala de Camões, vocês sabem quem foi que ele escolheu, né, pessoal? Que loucura, né? Pois bem, além desse grande escritor, né, esse grande poeta dos Lusíadas que consagra os lusos, os brasileiros, o Camões vai ser um grande sonetista. E o soneto, né, é um tipo de poema que ele tem 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, ele tem lá 4, 4, 3, 3. É uma forma fixa, geralmente ele usa decassílabos, ou seja, 10 sílabas, e o mais louco, pessoal, que a gente acha que, a gente sabe que não é fácil, né? Tudo que eu tenho que expressar, eu tenho que meio que, tem que caber nessa estrutura fixa. Então, existe sim, típica do Renascimento, uma racionalização. Se a gente fala de amor nos poemas, esse amor ele vai ter que ser objetivado por uma forma fixa. Não é inspiração, está descendo o amor aqui. Não. Você friamente senta em sua mesa, sabe, 4, 4, 3, 3, 10 sílabas cada uma, você vai objetivar o seu sentimento. Mas afinal, nosso poeta Luís de Camões, quem sabe por ser tão louco, pessoal, ele tinha uma percepção da vida muito apurada. E apesar de renascentista, apesar de ser criado nessa cultura tão racionalista, já que relê a antiguidade, os greco-romanos, ele faz uma pergunta: será que é possível objetivar o amor? Será que é possível conceituar o amor? Não é à toa que um dos seus grandes sonetos, né, um dos sonetos mais famosos, vão passar por essa lírica amorosa em que ele vai tentar definir a essência do amor. Vamos ler lá? Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento de descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É o andar solitário entre a gente. É um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Creio que a maioria de vocês aí já escutaram, já leram, já viram falar, porque diríamos que é o soneto mais famoso do Camões. E mais, assim, é um soneto muito interessante porque ele vai fazer a passagem do Renascimento para o próprio Barroco. Porque já que aqui o Camões está tentando definir a lá Renascença, o que é o amor, de maneira racional, ele vai responder de maneira altamente, não diria irracional, mas vai botar em xeque, né, essa resposta, porque vou tentar definir o amor. Tese,
Ou seja, todo soneto tem essa estrutura. Tese, antítese, conclusão e desfecho. Qual é a tese? Vou tentar definir o amor. Pois bem, pois o amor é um fogo que há de sem se ver. Aqui é uma contradição. Ao invés de tentar me ajudar a definir o amor, Camões já complica, já põe um paradoxo. É um fogo que há de sem se ver. É um contentamento descontente. Você vai perceber que nas duas primeiras estrofes, o Camões vai tentar definir o amor, mas essa definição ela vai ser chocada pela própria irracionalidade da pergunta. O amor e razão são antitéticos. Amor e razão são paradoxais. Isso, apesar de aqui está acontecendo uma passagem do Renascimento para o Barroco, é uma pergunta altamente clássica, porque desde os gregos existe essa questão. Amor, pessoal, para os gregos, o amor é isso aqui, ó. Híbris. O que significa híbris em grego? Significa transgressão, significa excesso. Amor mata, o amor adoece. Então, quando eu tento definir o amor, racionalizar o amor, acaba que a própria extensão do sentimento, a própria complexidade da pergunta faz com que seja uma proposta inviável. Então, as 4 primeiras estrofes, elas vão mostrar o paradoxo de se tentar definir o amor. Como se fosse um vírus, se fosse um mal, a cada verso que eu tento definir, eu encontro apenas o contrário, apenas paradoxo. E ao invés de definir, mais eu confundo. Primeira estrofe são as consequências físicas paradoxais. Segunda estrofe, consequências psicológicas. No terceira estrofe, que é o primeiro terceto, ele vai mostrar a própria questão de vassalagem. Aquele que ama, ele vai ser altamente vassalo. Então, na terceira estrofe, que é o primeiro terceto, mostra a submissão. Aqui, vale lembrar que o Camões está lendo também a poesia medieval, Vassala, Cantiga de Amor, também lá dos portugueses. Vocês sabem que o coito de amor dos portugueses é esse sofrimento de amor. Então, nesse primeiro terceto, terceira estrofe, o Camões vai estar lendo essa questão altamente típica de Portugal, que é esse amor vassalo. E por fim, pessoal, você fica lendo esse bando de verso para no final ele concluir que não dá para responder essa pergunta. Entendem? Então, esse soneto é famoso porque ele tenta colocar num conceito, numa caixinha, o amor, mas ao invés de mostrar esse amor encaixotado na palavra, ele rasga a palavra e nos diz, é impossível de definir o amor. Pois bem, vamos ver mais um, né? Mais um soneto tão importante do nosso querido Camões. Vamos lá. Transforma-se o amor na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma estalhada. Mas esta linda e pura semideia, que como o acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma. Está o pensamento como ideia, e o vivo e puro amor do que sou feito, como a matéria simples busco a forma. Daí aqui a pessoa já está dormindo de tanto amor do Camões, né? Pessoal, o soneto é assim mesmo, é meio chato às vezes, mas vamos lá. É outro soneto, tão importante quanto o primeiro, transforma-se o amador na coisa amada. Por que não tem título? No século XVI não tinha título, amor. Então o título ficava como primeiro verso. Qual é o tema, né? O que nos diz esse poema também da lírico-amorosa do Camões? Platonismo na veia, ele está ali, vou Platão agora. Por quê? Transforma-se o amador na coisa amada. Então existe esse platonismo, eu não preciso estar próximo à minha amada, uma vez que o meu amor me aproxima dela. Eu me transformei na minha amada em ideia.
Lembrando, pessoal, tatuagem aqui tribal para o platonismo, tá? O amor está somente nas ideias, nunca na forma. É sempre ideia, sempre distância. Então aqui, seguindo o belo neoplatonismo do Renascimento, o Camões também vai colocar essa questão. Nas 2 primeiras estrofes, você percebe essa... Aqui seria um pouco mais feliz na ideia dele de racionalização. Não é necessário eu me aproximar da minha amada, uma vez que o meu amor me aproxima dela. E mais, e essa é uma parte muito bonita, né? Que também lembra muito o Cântico dos Cânticos da Bíblia, tá? É que eu me transformo na própria criatura amada. Então existe uma conversão do amador em amado. A carne vira apenas ideia. Você fica feliz achando que está tudo bem, ou seja, conseguiu entender o poema, mas no fim, pessoal, na última estrofe, ele vai dizer, sim, se conforma o pensamento como ideia, pero, entretanto, mas ainda seria necessário atingir a forma. Aqui, tá, para bom entendedor, é como se ele se afastasse um pouquinho de Platão, que diz que somente a ideia nos interessa, e vai se aproximar um pouco de Aristóteles, a forma interessa. Aqui como se fosse também uma pequena ironia, apesar de todo esse platonismo, da ideia, da distância, não me faria nada mal dar um beliscãozinho, se aproximar um pouquinho mais da carne. Então, ainda que sejam apenas 2 poemas, a gente consegue ter uma visão, tá, do Camões, entendendo dessa tarefa da forma fixa, a qual ele se impõe, tá? Lembrando que ele é um poeta renascentista, um homem do seu tempo, mas ao mesmo tempo já está entrando numa fase mais barroca. E sim, quando lerem os sonetos do Camões, pense a complexidade, o paradoxo, a ambiguidade, sempre vai perpassar a lírica do Camões. Perfeito, pessoal? Obrigada, até a próxima.